Olá, escorpiano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês do signo de escorpião. Vamos ver aí quais são as energias disponíveis para esse nosso ano de 2025. Eu vou trazer aqui uma leitura geral, vou trazer também áreas específicas, áreas de carreira, profissão, amor, saúde, e assim a gente vai entendendo um pouco melhor sobre essas energias, tá bom, escorpiano? Bom, vamos agradecer a nossa espiritualidade primeiramente, agradecer a permissão por poder trazer essas mensagens, fazer com que ressoe aí de alguma forma que possa ser ajuda, acalento para esse nosso momento, para essa celebração de um novo ano de muita prosperidade que começa em nossas vidas, na de vocês e também na minha, né? Também escorpiano aí, com Sol escorpião. Bora lá, vamos ver quais são os direcionamentos e as energias para o ano de 2025 para vocês, escorpianos. Ixi, quanta carta! Vejo mudanças, hein? Vejo mudanças grandes com esse monte de carta. Bom, uma coisa de cada vez, tá? Muitas vezes quando a gente já começa assim. Quando a gente tem grandes mudanças, muitas vezes a gente não sabe como fazer, né? Como lidar. Quando eu peguei essas cartas, eu ainda pensei assim, como que eu vou organizar essas cartas, né? Porque à medida como eu organizo elas também na mesa, vai trazer uma mensagem, pode mudar, né? Interferir aí nas energias. E a gente precisa confiar mais, né? Confiar de que as coisas acontecem porque tem um porquê para acontecer, sabe? 2025 começa com alguns cortes, tá, escorpiano? A gente tem a rainha de espadas no fundo do deck, mas alguns cortes que trazem, eu sinto aqui muito um empoderamento pessoal, sabe? Você olhando para você mesmo e entendendo o porquê de algumas coisas acontecerem da forma como aconteceu. Vejo aqui muito auto-perdão, vejo aqui perdão também para outras pessoas. A gente tem, abrindo a sua leitura, a carta da morte, ou seja, vamos sim falar de um novo ciclo. 2025 começando com a morte é como se você renascesse. E o renascimento muitas vezes traz dor, né? Traz o processo da gestação. A gente pode estar falando aqui com pessoas que vieram de um processo gestacional nesse último 2024. Processo gestacional, um modo de dizer, tá, pessoal? Vieram vivendo processos assim que muitas vezes não se sentiram, por exemplo, um bebê, né? Pra gente que olha de fora, é muito normal, mas pro bebê, pensa pro bebê assim que tá nesse processo gestacional, à medida que ele vai crescendo dentro da barriga, ele precisa criar o próprio espaço dele, sabe? E aqui a gente está falando disso, a gente está falando de pessoas que tiveram esse processo gestacional da própria vida, digamos assim, tiveram que criar forças para conseguir crescer em alguns lugares que eram pequenos demais para você, tiveram que ser resistentes para pegar os nutrientes essenciais, digamos assim, para conseguir viver isso, né? E por que eu estou falando disso? Porque logo na sequência a gente tem a força, o 10 de copas. Uau! A força com 10 de copas. Escorpiano, isso traz muito de você reconhecendo que valeu a pena, sabe? Que todo esse processo que veio sendo transformado, todos esses encerramentos, esses fins de ciclos que aconteceram, foram extremamente necessários para que você consiga encontrar o seu lugar, para que você consiga encontrar um lugar que de fato tenha espaço para toda a sua grandeza, para toda essa força, para toda essa bagagem e experiência que você tem. Quatro de copas e o mundo. Algo novo vai ser ofertado para você e que vai te dar uma possibilidade de expansão, sabe? O mundo ele traz expansão, ele traz completude. E aqui a gente está falando de duas coisas muito importantes. Você tanto na sua... Por exemplo, eu vou entrar mais detalhado em área profissional e relacionamentos, tá? Mas de um modo geral aqui, é você com você mesmo, após o fim de um ciclo que trouxe mudanças, né? A carta do mundo também ela fala dessas mudanças necessárias.
É você celebrando. Nessa posição aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, das 5 cartas que caíram, o 10 de copas ficou no meio. Então esse é o centro do seu ano. É realização. Realização após um processo de morte, força, renascimento, né? A força, ela traz isso, você buscando de dentro de si mesmo forças aonde muitas vezes você não esperava que tivesse. No centro da sua leitura para o ano de 2025, 10 de copas, que traz família, que traz abundância, que traz reconhecimento, que traz você sendo valorizado. Se a gente vai falando de uma vida profissional aqui pontualmente, a gente está falando de você sendo valorizado, isso te trazendo esperança, isso te trazendo crescimento também, tá? E muitas vezes vindo de áreas que você não esperava que pudesse vir. Vindo de pessoas que você já não acreditava mais em algum momento, tá? Mas, diante de tudo, eu vejo aqui o fim de um ciclo. A gente tem 2 cartas que falam do fim de um ciclo difícil na vida de vocês. A carta da morte com o mundo. Agora você está pronto para viver o que você estava se preparando. Não pense que, por exemplo, muitas vezes você ainda não entendeu que a sua realização master, o seu mundo, a sua expansão, a sua visibilidade vai vir de lugares que você acha que não tem chances de vir. Só que a espiritualidade, ela surpreende. Ela surpreende o tempo inteiro. Vamos entender agora mais um pouco sobre as áreas específicas. Que ano, hein, escorpiano? Que ano? Essa leitura faz muito sentido para mim, ressoa muito com o meu momento também. Muitas vezes a gente acha que aquela situação não serve tanto pra gente, mas às vezes a nossa cura, ela vem daquela situação, né? A nossa expansão, a nossa abertura de portal para novos ciclos vem dessas situações que muitas vezes a gente está achando que não. A gente tem medo, né? Não quer olhar para algumas situações. Muitas vezes acha que não tem a força suficiente. A decisão, que é a carta do diabo nesse tarô, você deixando para trás alguns egos, deixando para trás a questão da comparação, você deixando para trás a necessidade de provar alguma coisa para alguém, sabe? Provar o quê? Para quem? E isso te trazendo, isso te trazendo poder pessoal. Isso te trazendo a manifestação. Isso te trazendo empoderamento, você se olhando mais e gostando do que vê, sabe? Você aprendendo com muita paciência e resiliência agora nesse próximo ano, você aprendendo a se olhar com mais amor, com mais cuidado, sem ter que ficar dando muitas satisfações, porque você sabe quem você é. E quem conhece a gente, ainda assim não conhece. O que eu quero dizer com isso? Cada um sabe da gente, conhece da gente aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente deixa saber, né? Mas quem somos de verdade, só nós sabemos. E muitas vezes ainda nem sabemos, né? Porque estamos em constante evolução, mudando o tempo inteiro. E aqui eu vejo você com muita paciência, se permitindo essas mudanças, se permitindo esse entregar, sabe? Esse deixar o fluxo da vida acontecer e sendo surpreendido com isso, tá? No fundo do deck, a gente tem o 8 de espadas. O 8 de espadas, ele fala de você livre para começar uma nova história. Algumas questões mentais que te aprisionavam já não te aprisionam mais, sabe? O medo de ter que dar um passo para trás para depois dar 10 para frente não te aprisiona mais. Aqui a gente pode estar falando de você muito mais paciente e resiliente com você, com os seus processos, e tudo que a gente faz para a gente reflete
nos nossos relacionamentos. Então, se eu me aceito mais, eu começo também a aceitar o outro mais. Se eu busco a minha cura, eu começo a entender que o outro também tem a oportunidade de buscar a própria cura. Eu não preciso ficar tentando fazer com que as outras pessoas se curem à minha maneira. Entende? Cada um tem o seu processo e a gente começa a ter um pouco mais de aceitação. Em relação à sua vida profissional, escorpiano, eu tenho aqui uma questão, por exemplo, se alguém aqui trabalha com internet, a gente tem uma nova oportunidade de você expandir muito, sabe? Não só com internet, mas tudo que envolve muitas pessoas, tudo que envolve o olhar do mundo mesmo, algo grande, expansão. Ou então, por exemplo, eu posso estar falando aqui de pessoas que, sem esperar, vão ser reconhecidas pelo trabalho de algum tempo que fizeram, sabe? E que não estão esperando, tá? Porque o 4 de copas, ele traz essa questão de você não estar olhando para aquilo nesse momento. Só que isso chega, isso é disponibilizado para você, entende? E aí aqui a gente pede só uma atenção para você ficar mais atento às oportunidades que vão aparecer, tá? Tem oportunidades aí que vão te trazer muita realização, muita chance de projeção, de aumentar muito ganhos, tá? De aumentar a sua visibilidade. Então se atente mais nisso, entenda melhor aí na sua vida profissional o que, por exemplo, não adianta eu querer crescer, né, digamos assim, sem também crescer a minha base de conhecimento, por exemplo. Então a gente pode estar falando aqui de você, às vezes, ter que olhar para uma área de estudo, ou então para uma área de um novo aprendizado, ou então para um novo caminho que você até então não olhou, tá? Para que você consiga continuar se desenvolvendo. E esse novo estudo, esse novo caminho, essa nova visão que você começa a fazer aí aos pouquinhos, isso te dá uma chance de expansão muito, muito, muito grande em 2025, tá bom? Em relação à vida amorosa, eu vejo aqui duas situações. Uma situação, por exemplo, se você já tem um relacionamento, deixe o controle um pouco de lado, sabe? Não queira controlar tanto a situação, porque isso tem a projeção e a prospecção de dar muito certo. Às vezes, se você já estiver no limite aí achando que, não é isso que eu quero mais, não é isso, entenda melhor antes de tomar uma decisão, tá? Tem algo novo sendo ofertado para você? Caso você entenda que de fato esse relacionamento precisa morrer, tem. A gente tem aqui novos começos. Porém, um pouquinho mais de força e resiliência e aceitação pode também transformar o relacionamento que você tem em um 10 de copas, que é um relacionamento abundante, que é uma... Muitas vezes, por exemplo, a gente não sabe a pessoa que tem ao lado e fica procurando outras pessoas. Aqui eu vejo, se você começar a observar, tirar o controle, entender um pouco mais, aceitar um pouco mais que o outro também é perfeito, você vai ver que não adianta você vai trocar 6 por meia dúzia. Você vai sair de uma pessoa para encontrar outra com as mesmas características. Então, às vezes, aqui vale um pouco mais ser um pouco mais resiliente e aceitar um pouco mais os defeitos dos outros, assim como você começa a aceitar os seus próprios defeitos, tá? Porém, eu não estou falando de questão de agressão, não estou falando de pessoas que estão ali atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual, que estão tirando a sua paz, digamos assim, tá? Não estou falando disso, não estou falando de pessoas que estão sendo maltratadas mesmo, digamos assim, tá? Que não estão sendo reconhecidas. Nesse caso, se é a sua questão, é hora de você assumir a sua força e buscar novos caminhos, buscar novos começos e deixar isso morrer, tá bom? Se você está solteiro, eu vejo aqui mais uma questão de autocuidado, uma questão de você com você para esse 2025. Tem a possibilidade de relacionamentos que vão trazer esse 10 de copas? Tem. Tem possibilidades de caminhos que você ainda não está olhando. Aqui, a gente pode estar falando sim de uma nova direção. Muitas vezes você está muito fixo, por exemplo, eu queria muito me relacionar, mas no decorrer desse ano você vai entender que só vai acontecer se for algo bom, entende? Se for algo saudável. Aqui eu não vejo o escorpiano aceitando qualquer coisa mais para a vida, sabe? Por conta de carência, por conta de
uma dependência emocional que seja, não vejo isso, tá bom? Em relação à saúde, eu vejo uma cura. Uma cura. O 8 de espadas, ele traz a libertação, sabe? De alguma doença, de alguma coisa que foi criada, né? Toda doença, na verdade, nada mais é do que a manifestação para que a cura aconteça. Porque, às vezes, eu tenho, por exemplo, vamos falar de uma coisa mais pontual, um câncer, por exemplo. O câncer, tá me vindo aqui uma questão de câncer de útero, né? A gente pode ter alguém aí do outro lado com câncer de útero, no útero. Não sei como que fala, tá? Tá me vindo aqui a intuição, eu vou falar porque isso pode ser para alguém. Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a psicologia, o que é um câncer de útero? Você está tentando criar ali dentro de um espaço que está vazio alguma coisa para preencher esse espaço. Então, o câncer ele nada mais do que se manifesta para que essa falta de aceitação, muitas vezes, de não poder ter um filho, ou então de ter um filho que é muito diferente do que você gostaria que fosse, ou então de não ter um reconhecimento como pai ou como mãe, né, no caso do útero, como mãe desse filho, sabe? Tem uma questão assim. Mas entenda que toda doença ela vem para trazer a cura. Quando a doença se manifesta no campo físico, é porque no campo espiritual ela já aconteceu e você já tem as ferramentas para que a cura aconteça, tá? Para que a cura aconteça. De um modo geral, falando de um modo mais generalizado, digamos assim, eu posso estar falando aqui de algumas curas acontecendo em relação ao seu passado. E aí é uma questão de doenças mentais, tá? De limitações ficando para trás. Você entendendo que tudo que te aprisionava foi importante em algum momento, mas que você já aprendeu a como tirar. É como se você tivesse amarrado assim com uma fita vermelha, com uma fita mesmo, um laço, e você entende que agora, nesse ano de 2025, esse laço não te prende mais, não é nem um nó, sabe? É um laço. É como se fosse uma autoproteção que acaba criando nessas doenças emocionais. E aí você aprende a tirar esse laço, sabe? Eu vejo aqui uma libertação muito grande, tá? E você se empoderando mais. Vejo aqui a materialização de algumas coisas físicas mesmo, por exemplo, sonhos sendo realizados. Vejo um pouco de ego, um pouco de ciúme, um pouco de coisas materiais ficando para trás, porque você entende a partir de agora que somos temporários, não adianta ficar se preocupando muito com alguma coisa, porque daqui a pouco todo mundo vai embora, tá? Isso daqui a vida passa muito rápido, gente. A vida passa muito rápido. Eu vejo você assumindo a força que você tem para tentar influenciar mais as pessoas que estão ao seu redor, para deixar uma mensagem mais positiva por onde você passa e se preocupando mais com esse tipo de ação de agora em diante, tá bom? Escorpiana, vamos ver aqui se tem uma mensagem final, alguma coisa que eu não falei e que precisa ser complementada. Uma carta, por favor. Pessoal, se eu falei muito rápido, volta, assiste de novo, tá? Processa essas informações, porque tem muita coisa legal aqui. E à medida que o tempo for passando, né, as semanas forem passando, os meses, a gente vai trazendo outras leituras também para vocês, para que as coisas vão ficando mais claras, né? Porque é como se eu estivesse falando de um ano inteiro. Então pode ser que para algumas pessoas vão logo começar a se manifestar no comecinho de 2025, para outras vão começar a se manifestar um pouco mais lá no final. Então cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. Mas o mais importante é que eu vejo aqui em 2025 você entendendo isso que eu acabei de falar, sobre cada um ter o seu próprio processo e deixando um pouco da comparação, do ego, dos medos, um pouco para trás, tá? Uma carta, por favor. Só uma. We are the champions. A carta do mundo.
novamente, né? A gente tem 2 vezes o mundo na sua leitura. Ou seja, você se perdoando de algumas coisas e de fato pronto para seguir para o mundo. Olha, muito além da ilusão. Essa carta é uma carta linda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Muito além da ilusão. Você entendendo que todo esse processo de casulo, que aqui alguns viveram, nada mais foi do que um processo de fortalecimento das suas próprias asas. Que lindo, escorpiano. Que lindo. Tem um julgamento aí muito grande para acontecer na sua vida, tá? A gente tem a carta do mundo 2 vezes na sua leitura, cortes sendo realizados, expansão de consciência, coisas ficando para trás, novos começos acontecendo, muita paciência e empoderamento de você com você mesmo, se amando mais, se respeitando, se cuidando. Que coisa mais linda. E nada mais, nada menos do que se libertando das próprias correntes que muitas vezes a gente mesmo se coloca. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Gratidão, universo, eu recebo. Escorpiano, essa foi a mensagem para vocês. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, assim a gente ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Volte sempre, volte aí nas próximas leituras, nas próximas semanas, para a gente ir continuando acompanhando juntos esse nosso momento, meu e seu juntos aqui, tá bom? Desejo um ano de 2025 muito abençoado e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.